Bom dia, meus amados. Vamos continuar o capítulo 14. A partir do verso 8, nós vamos até o finalzinho do capítulo, no versículo 28. A gente viu que ali Paulo ele ia pregando o evangelho, né? Ele teve que fugir, mas por onde ele ia pregando o evangelho. E aqui fala a respeito de um coxo de nascença que nunca tinha andado e que foi curado por Paulo, né, nos primeiros versos. E quando as pessoas viram aquele milagre, olha a reação das pessoas a partir do verso 11. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes dizendo em língua licaônica: os deuses desceram até nós à semelhança de homens. E eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então os sacerdotes de Júpiter, que estavam diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões, e queria oferecer sacrifícios com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram-no, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós, e vos pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que neles há, qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, e nisso fez bem, dando-nos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo nosso coração de alimento e de alegria. E com essas poucas palavras impediram que as multidões fizessem sacrifícios para eles. Eu queria parar aqui nesse ponto primeiro para a gente poder meditar um pouquinho. Nos dias de hoje, é comum associar o cristianismo com milagres, talvez até mesmo por conta desses relatos, né, de como Cristo curava as pessoas lá, e Deus está disposto a fazer tudo isso hoje também. Mas assim como naquele tempo, nos dias de hoje também, existem muitas pessoas que, eu não li aqui, mas fala que Paulo, quando ele fixou os olhos naquele homem, viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então, Paulo, aquele homem, acho que ele nem tinha pedido nada para Paulo. Paulo olhou para ele, viu a necessidade, com certeza movido pelo Espírito Santo, e ali Paulo curou aquele homem. Mas aquela cura não foi atribuída para Deus. Não por Paulo, mas pelas pessoas que viram, pelas pessoas que presenciaram. Eles atribuíram a deuses estranhos e colocaram como se esses deuses fossem Paulo e Barnabé. Então, e deu até o nome dos deuses deles lá que eles acreditavam. Então, assim, é muito perigoso. Por quê? Porque nos dias de hoje também tem muitas pessoas que Deus tem feito a obra, Deus tem feito os milagres, mas esses milagres não têm sido atribuídos para Deus. Muitas vezes a gente enaltece muito mais o homem, a criatura, e a gente, tipo assim, tá mais disposto a seguir o que um homem fala, que um homem no sentido geral da palavra. Mais o que um ser humano fala do que o próprio Deus fala. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E Paulo e Barnabé, de pronto, quando fala ali que eles rasgaram as vestes, tipo assim, para demonstrar justamente quanto aquilo ali era absurdo e inaceitável. E ali eles pregaram a respeito do Deus vivo que fez os céus e a terra e conseguiram persuadir para que eles não sacrificassem nenhum animal a eles próprios, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tanto em não aceitar a glória para a gente, quando a gente está fazendo alguma coisa para Deus, a gente está sendo instrumento de Deus, e a gente não pode aceitar essa glória para nós mesmos, porque não é de nós mesmos, mas também para a gente não estar glorificando, não estar exaltando o homem acima do Criador. Entende? Porque tudo vem de Deus. E os milagres que Deus realiza nos dias de hoje ainda, e que ele realizou no passado, foi para a honra e glória dele, não é para exaltação do ser humano. Né? Então Deus tem propósito no milagre, e Deus tem propósito quando ele também não realiza o milagre. Em tudo Deus tem propósito. E aí fala
novamente, né, os judeus perseguindo, né, o povo. No verso 19, e vieram certos judeus da Antioquia e de Icônio, e persuadindo o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Paulo foi apedrejado, novamente os judeus incitando, como eu falei. Muitas vezes a perseguição vem daqueles que professam crer, né? Eles professavam crer no Messias que viria, mas Jesus veio e eles rejeitaram, e agora, quando o evangelho era pregado, eles perseguiam aqueles que estavam pregando o evangelho acerca de Cristo. E muitos hoje também estão perseguindo aqueles que são sinceros, estão na igreja, acham, né, que são donos da verdade, e persegue os que humildemente têm buscado de fato, né, conhecer a Deus, e por divergir da opinião deles, terminam sendo perseguidos. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, ele partiu com Barnabé para Derbe. Verso 21. E tendo pregado o evangelho naquela cidade, ensinando a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia. Paulo, ele não se intimidou, mesmo ele tendo sido apedrejado naquela cidade, ele retornou. Ele retornou para dar assistência para aqueles que ficaram ali. No verso 22 diz, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a continuar na fé, que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E esse verso eu grifei aqui, me chamou a atenção, porque quando Deus fez o chamado para Paulo, para Saulo lá ainda, né? Quando ele foi convertido. Quando ele mandou Ananias ir lá para recuperar a visão de Paulo e orar por ele para que o Espírito Santo fosse derramado, Deus falou para Ananias, eu vou mostrar para Saulo o quanto importa ele sofrer pelo meu evangelho. Então, assim, o chamado de Deus não é para a gente ter simplesmente uma vida. Deus quer que a gente tenha vida e vida e abundância, mas isso não é ausência de problemas, não é ausência de dificuldades. Pelo contrário, Cristo sofreu tudo que ele sofreu por amor a nós. Então, por que eu, que mereço a morte, que mereço o inferno, a perdição, né, ser destruída eternamente, mereço. Mas pelo que Cristo fez por mim, pelo sofrimento de Cristo por mim, eu tenho direito à vida. A cruz de Cristo não foi para me isentar das aflições deste mundo. A cruz de Cristo foi para que isso aqui não fosse tudo que eu tivesse, mas para que eu pudesse ter a oportunidade de uma vida eterna. Então, importa sim, para nós entrarmos no reino de Deus, vai ser por meio de muitas tribulações, vai ser por meio de dificuldade. É a porta estreita, não é a porta larga. Então, não pense que você está na igreja, que você buscar a Deus, que as coisas vai ser fácil. Pelo contrário, parece que quanto mais a gente se aproxima de Deus, parece que mais desafio vem, mais coisas vêm. Por quê? O inimigo, ele não quer que a gente se aproxime de Deus. E ele vai tentar a todo custo fazer a gente desistir, desanimar. E uma das coisas que traz para a gente esse desânimo é justamente as aflições, as dificuldades. E a gente às vezes acha que a gente não merece passar por nada disso, né? Coitado, somos tão bonzinhos, tão santinhos que a gente não merece sofrer. Só que não, né? E aqui termina dizendo, né? Que eles passaram por outras cidades, Perge, descendo para Átila, navegaram para Antioquia e no final das contas fala assim, ó, tendo eles chegado, depois deles haverem cumprido, né, no verso 26, no final fala assim, ó, cadê? E dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que eles haviam cumprido. O que Deus chamou eles para fazer, eles fizeram, eles cumpriram. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo que Deus fizera por eles e como ele abrira a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali um longo tempo com os discípulos. Então, assim, nós precisamos cumprir. E enquanto a gente não cumprir aquilo que Deus nos chamou, o propósito que Deus nos chamou, a gente não deve desistir nem desanimar, a despeito das dificuldades que vierem em nossa vida.
Não sei como está sendo o seu dia hoje, não sei como vai ser o seu dia hoje ou os próximos dias. Não sei se tempos de bonança ou se tempos de aflição, mas não desista, não desanime, não perca o seu foco. Cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Que Deus nos abençoe.